Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Eduardo Veronese e João Melhado. Nascido em Cascavel, no Paraná, Eduardo está cursando MBA na Universidade de Columbia, em Nova York, e trabalhando com tecnologias ligadas ao espaço construído. Antes disso, ele foi gerente de produto na Acreditas, consultor de negócios digitais na McKinsey e dirigiu projetos imobiliários na Veronese Empreendimentos, na sua cidade natal. Também paranaense, nascido em Londrina, João é economista pelo INSPER e mestrando em administração pública com foco em política urbana e tecnologia, também em Colômbia. Trabalhou 5 anos na Endeavor com pesquisa e advocacy em empreendedorismo e, em seguida, foi assessor de diretoria na São Paulo Parcerias, empresa da capital paulista responsável pelas concessões e PPPs do município. No último verão americano, fez estágio na área de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Nova York. Sejam bem-vindos e obrigado por participar da 18ª edição do nosso podcast. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês a aceitarem o convite. Estamos começando aqui pela primeira vez uma conexão Manhattan com nossos colaboradores do Caos Planejado em Nova York. Então, João e Eduardo, onde é que vocês estão agora? Bom dia, boa tarde, o que seja aí onde você estiver ouvindo. Aqui é o João, eu sou estudante aqui em Colômbia, faço meu mestrado em administração pública. É um prazer estar com vocês também, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Neste momento eu estou aqui com o Eduardo na biblioteca da Faculdade de Administração da Colômbia. Legal. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Eduardo, então como o João falou, eu também estou aqui na Escola de Negócios. Eu sou estudante do MBA, do curso de MBA aqui de Colômbia, e estou focando meus estudos em tecnologia voltada para o ambiente construído e tudo que envolve mercado imobiliário, cidades. Então vocês estão em Nova York, eu acho que o João está há algum tempo mais, né? Mas o Eduardo conhece mais ou menos a cidade. Como que tem sido a experiência de morar aí? Vocês têm observado o que tem acontecido, né? Como tem sido a experiência de morar aí e o que vocês acham que faz Nova York ter essa representatividade, né? Ou essa importância que ela tem no estudo do urbanismo? Bom, quando eu decidi fazer o mestrado em administração pública, eu obviamente já sabia que eu queria focar em política urbana, né? Que é o que eu estou estudando aqui. E, obviamente, nesse sentido, eu queria estar em um lugar que fosse uma espécie de laboratório para o que eu fosse ler, estudar, praticar, etc. E a escolha por Nova York foi bastante fácil nesse sentido, né? Porque muitas das coisas que são experimentos aqui depois se transformam em políticas públicas em muitos lugares do mundo. Um exemplo que a gente provavelmente vai tratar aqui nesse papo é o High Line, né? O High Line um parque público, ele começou a primeira vez que alguém decidiu fazer um parque nos trilhos abandonados, foi aqui em Nova York, e hoje várias cidades do mundo querem repetir essa experiência, como é o caso, por exemplo, de São Paulo com o Minhocão. Legal, e para mim, o que me trouxe para cá foi essa mistura de população. Primeiro, eu acho que pessoas que vêm aqui com vários objetivos diferentes, profissionais em geral, faz com que a cidade seja um lugar em que as ideias fervescem, assim. Embora a cidade tenha tradicionalmente o mundo de finanças e de mídia como as principais atividades aqui, você também tem pessoas que estão trabalhando com tecnologia, em contraste com o Vale do Silício. Acho que tem um pouquinho de uma cultura diferente que é muito bacana, muito mais focada em resultado. Junto com a Escola de Negócios, que é um lado mais acadêmico que eu tô recebendo aqui, faz com que a experiência esteja sendo muito bacana. Como o João falou, é um laboratório para testar novas tecnologias também dentro da cidade e no mercado imobiliário. O que me trouxe para cá foi, primeiro, o curso, o MBA aqui é muito bacana porque você tem exposição a pessoas tanto do mundo acadêmico quanto da indústria. E da indústria aqui, eu acho que Nova York é muito forte no lado de finanças e de mídia, mas também tudo que envolve tecnologia hoje em dia, Nova York é o segundo polo em que mais coisas acontecem aqui nos Estados Unidos, acho que só perde para o Vale do Silício. E no lado de tecnologias para a cidade, para o mercado imobiliário,
Eu acho que aqui é o lugar em que mais está sendo ideias boas e que são prontamente aplicadas. Acho que é uma diferença também para o Vale do Silício. Então, estar acompanhando aqui isso tudo de perto e tendo acesso a todos os recursos da universidade, de todo mundo que vem viver em Nova York, buscando se reinventar, basicamente, torna isso uma experiência muito, muito, muito atrativa. Eu acho que o que vocês estão falando é muito essa questão de que a cidade é esse caldeirão de ideias, né? E o urbanista Alain Berthaud, ele chama as cidades de mercados de trabalho, né? Ele simplifica um pouco essa visão, dizendo assim, não, as pessoas estão indo para as cidades buscar oportunidades, né? Seja na academia, encontrar um emprego ou para contratar alguém. E essa junção de pessoas em busca de novos objetivos e novos desafios, né? Eu acho que vocês falaram sobre essa mesma linha sob óticas diferentes, né? Mas a gente sabe também que Nova York, ela vem seguindo essa característica já faz algum tempo, né? Mas ela teve um período de declínio. Período nos Estados Unidos, onde regiões urbanas centrais se esvaziaram, né? A região do Sorro tinha várias construções abandonadas. E eu também cresci vendo filmes policiais retratando Nova York como uma cidade onde tinha criminalidade correndo solta. Então, o que vocês acham que aconteceu de lá para cá? Como tem sido essa transformação de Nova York, vendo ela como esse exemplo, né, de urbanismo? Nova York tem essa característica, né? Se os Estados Unidos talvez seja considerado por muitos a terra das oportunidades, né? Nova York, desde o começo, era a porta de entrada dos Estados Unidos, né? Então, a Ellis Island, onde havia o porto, as pessoas, os imigrantes chegavam em Nova York chegavam nos Estados Unidos por Nova York, mais especificamente pela Ellis Island, ali no sul de Manhattan. E a cidade representa esse espaço onde as pessoas vêm buscar trabalhos, oportunidades, experiências diferentes. E, como você falou, é um caldeirão, né? A gente tem pessoas de mais de 150 países morando aqui na cidade. O Queens, por exemplo, aqui ao lado, é o lugar onde você escuta mais línguas diferentes em todo o mundo, tamanho o número de imigrantes. Então, a cidade, claro, ela passou por muitos momentos positivos e muitos momentos negativos. Eu diria alguns marcantes, né, como a crise de 29 e mais especificamente a década de 70 e 80, um pouco mais recentes, né, que como você colocou, grandes problemas fiscais em grandes cidades americanas e Nova York não ficou fora dela. E depois, ainda mais recente ainda, em 2001, com os atentados às Torres Gêmeas, o sul de Manhattan, especificamente, foi muito abalado. A cidade como um todo sofreu muito, mas foi um momento muito dramático para os Estados Unidos, para o mundo como um todo, mas para o sul de Manhattan em especial, incrivelmente afetado. Uma característica muito bacana de Nova York é que aqui as coisas acontecem primeiro, basicamente. O experimento da cidade, após a primeira Revolução Industrial, principalmente, mostrou que tudo que as outras cidades do mundo passaram, Nova York passou primeiro. E aqui os downs são muito profundos e os ups são muito altos. Isso acontece muito rápido. Na década de 60, 70, como foi comentado, a cidade estava num lugar inóspito, sem esperança, muito perigoso. Acho que muitas coisas aconteceram no pós-guerra para levar a isso, a desindustrialização da cidade. Acho que outras regiões dos Estados Unidos se industrializaram durante a guerra e ofereceram competição a Nova York. Então, Nova York perdeu muitos empregos de indústria. O subúrbio começou a nascer devido a várias políticas que incentivavam os carros e também políticas financeiras de incentivo à compra da casa própria. E isso esvaziou a cidade de alguma forma. E, além disso, também teve uma política pública nacional que permitia a destruição de comunidades mais pobres, inclusive com base em critérios raciais. Então, isso tudo levou a uma tensão racial também na cidade enorme. Então, foi um período muito, muito ruim. Inclusive, acho que muito do que se discute na morte e vida das grandes cidades é um reflexo direto dessa época, com Robert Moses na sua última fase da carreira, fazendo projetos cada vez mais agressivos, destruindo o tecido urbano, social. Eduardo, explica aí para os nossos ouvintes quem foi o Robert Moses. Talvez eles conheçam quem é a Jane Jacobs, mas talvez o
o Robert Moses seja um cara menos conhecido aí para os ouvintes. Perfeito, e ele é super importante para a história de Nova York. Ele ficou 50 anos à frente de todos os projetos públicos da cidade, começando lá pelos anos 30, na época que a cidade estava se recuperando do grande crash de 29, em que as políticas de assistencialismo surgiram pela primeira vez na cidade, e ele passou a tocar projetos de infraestrutura, de parques e depois habitacionais, que injetavam dinheiro na cidade. Isso depois levou os Estados Unidos como um todo a fazer a mesma coisa através do New Deal, mas começou aqui em Nova York. Então ele começou a carreira nessa época como comissionário e ficou 50 anos com essa posição, sem ser eleito. Basicamente ele exerceu um poder paralelo na cidade, ao longo de vários prefeitos. E nos últimas 2 décadas em que ele ficou à frente de todos esses projetos, ele basicamente ficou cada vez mais surdo ao que a população pedia e aspirava. Ele realmente só entendia e via os problemas de tráfego e não os problemas das pessoas. Então, isso levou à proposição de projetos que, acabaram com muitos bairros que eram estabelecidos, projetos de avenidas que tinham 10, 12 faixas e cortavam simplesmente bairros no meio. E 2 projetos que acabaram não acontecendo porque finalmente a população se organizou e combateu. Acho que a Janice Jacobs foi a principal expoente disso, mas isso só aconteceu tarde, quando ele tentou fazer os mesmos projetos no coração de Manhattan. Isso levou essa comoção pública, basicamente, que levou a cidade para um outro caminho, mas demorou. Se eu puder complementar aqui, o Robert Moses foi simplesmente o cara mais importante quando a gente fala de urbanismo em Nova York, justamente porque ele passou décadas na prefeitura de Nova York em diferentes cargos, fazendo esses projetos que eram muito grandes, transformadores. E um dos motivos pelo qual ele ficou tão famoso também foi pela relação que ele teve, a batalha, como dizem, dele com a Jane Jacobs, quando ele quis colocar uma via expressa, uma espécie de grande avenida, uma avenida larga. Essa é a Lower Manhattan Expressway. Que cortaria a área dos villages, né? West Village, Greenwich Village, etc. Onde hoje, por exemplo, fica a New York University. A Washington Square Park, um parque super famoso aqui de Nova York, muito vivo, com muita gente, muitos turistas, etc., desapareceria com essa rodovia. E aí a sociedade, a população daquele bairro ali, os cidadãos, seja os moradores, sejam os alunos da NYU, etc., se movimentaram e falaram: aqui não. E isso fez com que o projeto do Robert Moses não andasse para frente, e talvez foi o primeiro grande momento onde ele foi desafiado aqui na cidade, assim, de fato. E, óbvio, isso também ajudou a catapultar a Jane Jacobs, que era uma ativista, jornalista, etc., que escrevia sobre a cidade, sobre os villages, basicamente, né? O Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas é basicamente uma experiência dela nos villages de Nova York, experimentando a cidade como um todo. Então, vocês falam assim, que ideias chegam primeiro em Nova York, né? E isso é interessante, como o próprio Morte e Vida, né? Que hoje é um livro que é usado como referência mundialmente, né? E se tornou muito famoso aqui no Brasil. A gente está em 2019, né? Essas eram as ideias que começavam a mudar o olhar sobre urbanismo nos anos 70, né, em Nova York. E também que vocês falaram que, foi uma época econômica muito difícil para a cidade, né? Então eu imagino que essa transformação seja um resultado de uma série de fatores que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Assim, um novo olhar sobre o urbanismo, de repente uma mudança da matriz econômica. O que mais vocês acham que ajudou a gerar essa retomada? Porque hoje, visitando Nova York, é um olhar totalmente diferente que se tinha nos anos 70 e 80, né? Eu diria que a coisa central para a cidade, e para Manhattan, principalmente, para a ilha de Manhattan, né, para contextualizar, Nova York é formada por 5 grandes bairros. Manhattan, a ilha, onde é a cidade dos filmes, a maioria das pessoas conhece, e aí ainda tem
o Bronx, o Brooklyn, o Queens e Staten Island, que fica uma outra ilha mais ao sul. Basicamente, eu diria que o que faz Nova York ser esse vulcão de ideias e onde as coisas acontecem antes, etc., é a concentração de pessoas, né? Seja por causa da densidade, que é proporcionada também pelos arranha-céus famosos de Nova York, mas você conseguir condensar muita gente em pouco espaço, e essas pessoas invariavelmente vão se cruzar, vão trocar ideias, vão trocar projetos de vida, etc. E isso vai gerar desenvolvimento, seja porque tem muita coisa diferente acontecendo aqui, né? Ainda que a cidade tenha as características mais fundamentais, etc., tem espaço para muita coisa. E a densidade ela ajuda a trazer isso, né? Então, são centenas de museus aqui na cidade, justamente porque você tem gente que pode consumir arte, que se interessa por isso, etc. Negócios mil, né? Tem o Edward Glaeser no Triunfo da Cidade, ele até se refere, por exemplo, à área central ali de Manhattan, mais ou menos onde fica a Times Square, como uma região de 10, 15 quarteirões, onde trabalham 600 mil pessoas. E essas pessoas geram mais riqueza, por exemplo, do que muitos estados de Nova York, dos Estados Unidos inteiro. O que significa que ter muita gente próxima faz com que a cidade se desenvolva, seja esse vulcão de coisas acontecendo, né? E acho que tem outro ponto também central na cidade, desde a fundação, que é o papel dos imigrantes. Todo momento em que a cidade passa por essas crises, são os imigrantes que fazem a retomada realmente dar certo. Após os anos 60 e 70, de novo, acho que uma nova onda de imigrantes, principalmente porto-riquenhos, levou a cidade a chegar nos anos 90 a ter 50% de estrangeiros como habitantes. Hoje está em 40%. E isso é porque esse povo vem para cá querendo se reinventar, basicamente, disposto a fazer qualquer trabalho, e a empreender muito. Então, muitas regiões da cidade que estavam abandonadas são reativadas justamente por causa dessa população. Bom, a gente estava falando da crise da década de 60 e 70, que foi provocada muito pela ascensão dos subúrbios aqui nos Estados Unidos. Acho que parte da retomada é explicada pela volta à cidade, pela volta à ideia de estar próximo dos outros e das coisas acontecerem. Por um lado, pelos imóveis estarem mais baratos aqui em Nova York, porque as pessoas estavam saindo daqui, indo para os subúrbios, muita gente decidiu, então, arriscar e vir para Nova York e tentar a vida, né? O caso, por exemplo, o Andy Warhol e vários outros artistas começaram a bombar mesmo por volta da década de 60 e 70, onde a cultura voltou a ser um atrativo muito grande. Era também a época, final da década de 60 e 70, principalmente 68, eu diria, onde a gente teve as grandes manifestações políticas, a ascensão do Martin Luther King, todo o movimento e a ebulição que acontecia no Harlem, a guerra do Vietnã, causando convulsão aqui na cidade, nos Estados Unidos como um todo. E foi, de fato, de certa forma, um reencontro da cidade com ela mesma, assim. Um pouco da ideia da Jane Jacobs venceu literalmente, mas não só metaforicamente também, o Robert Moses, né? Essa ideia de ser uma cidade onde as pessoas são a parte central e não os carros, e não as grandes avenidas, e não as grandes obras de infraestrutura. Um tema constante quando a gente fala sobre cidades, e Nova York não foge à regra, é que a cidade é feita de pessoas, né? E eu acho que um tema que eu acho que talvez seja subvalorizado é que o urbanista ou o governante, o prefeito, ele não... o objetivo não é somente agradar as pessoas que estão morando na cidade naquele determinado momento, mas também atrair mais pessoas para a cidade e prever esse crescimento, de certa forma, né, na cidade como um todo, né? A cidade ela não é estática e, de certa forma, o fato de uma cidade estar atraindo gente é um sinal de sucesso. E eu acho que Nova York fez isso muito bem durante muito tempo, né? Eu acho que a cidade soube se adaptar e se reinventar e construir alternativas de moradia, várias tipologias diferentes, né, ao longo da sua história, mas mais recentemente isso
não necessariamente tem acontecido, né? Talvez seja assim, dentro do seu sucesso, um dos problemas que a cidade tem enfrentado, né? Em prover a moradia acessível para todas essas pessoas, né? Esses imigrantes que querem entrar na cidade, né? Como que isso tem sido debatido na cidade, né? Como que você tem enfrentado isso como estudantes? Vamos falar um pouco sobre isso. Olha, eu acho que hoje Nova York passa por duas grandes crises, se eu puder colocar nesses termos. A crise do transporte, do metrô, o que para um brasileiro pode parecer surreal, porque o metrô em Nova York é um exemplo para a gente em muitos aspectos. Com certeza não na limpeza, mas em muitos outros aspectos o metrô de Nova York é sim um exemplo. Agora, a segunda crise, essa sim, muito maior, é a crise habitacional. Hoje a cidade estima que ela precisaria reformar ou construir mais de 200 mil habitações para abrigar as pessoas que precisam e não conseguem pagar aluguel ou não têm onde morar, etc. Então, sem dúvida, esse é uma das grandes questões aqui na cidade. O que é paradoxal, porque o mercado imobiliário nunca teve tão aquecido na cidade, né? Nova York, como você falou, é uma cidade que atrai muita gente, então também é um efeito de muitas causas, e acho que a gente pode explorar mais esse ponto. Acho que um número que chama muita atenção, uma cidade está estabilizada com 8 milhões de habitantes desde os anos 40, mas isso não quer dizer que sejam os mesmos habitantes, né? Acho que o dinamismo da cidade é muito grande, e então o perfil que temos hoje é muito diferente do passado, é um perfil mais elitizado, com certeza. O número que chama atenção é 22 mil unidades novas aprovadas em 2017. Então, acho que o João pode falar mais um pouco disso. Explorando um pouquinho mais a questão da crise habitacional, né? Basicamente, um terço da cidade de Nova York hoje mora em aluguel social, né? O que eles chamam aqui do social housing, que foram prédios criados, espalhados por toda a cidade. No Harlem tem muito mais, por exemplo, o Lower East Side também está cheio desses prédios, são prédios altos, de 10, 11 andares, todos com tijolinho, muitos deles perto do rio, etc. Construídos com base naquela ideia de cidade-jardim também, encampada pelo Robert Moses e desenvolvida por muita gente, mas também pelo Le Corbusier, né? Por muito tempo, a cidade de Nova York não desenvolveu mais habitação social. E isso foi causando, obviamente, um gap, porque as pessoas continuaram precisando. E hoje, essa é uma das grandes bandeiras do atual prefeito, que se chama Bill de Blasio. Ele prometeu construir e reformar quase 200 mil habitações. A crise habitacional hoje é estimada em bilhões de dólares pela prefeitura. E é um dinheiro que não existe, não está disponível. Ou seja, isso é um grande desafio para qualquer um que estiver à frente aqui da cidade, para a cidade como um todo. Eu diria que há uma série de motivos que levam a isso. Mas, basicamente, é falta, assim, se eu puder resumir, a prioridade da cidade foi de deixar o mercado imobiliário simplesmente ofertar habitação para a cidade, diferente do que aconteceu lá na década de 30 e 40, e antes disso até. E o mercado imobiliário não deu conta. Acho que esse paradoxo é muito interessante de ser analisado. De um lado, nunca se construiu tanto em Nova York, de outro, a crise habitacional também nunca foi tão grande. Mas uma pergunta, João. Aqui a gente observa que são poucas as unidades novas construídas todo ano, porque o incorporador enxerga que não é viável comercialmente construir em certo lugar. E essa viabilidade ela é devida aos limites que o Código de Obras ou o zoneamento impõe. Isso não é algo que a cidade está se auto-infligindo, está limitando o quanto se pode construir, basicamente, quanto isso acaba encarecendo a terra e as unidades habitacionais? Olha, esse é um argumento e muita gente defende isso. Agora, eu tenho dificuldade de enxergar muitas limitações à construção e ao mercado imobiliário numa cidade como Nova York.
Aqui por exemplo, o índice de aproveitamento da terra, né, o índice de ocupação de Manhattan, por exemplo, médio é mais de 10 vezes. Em São Paulo, o máximo é 4, agora, com o novo plano diretor. Então, a cidade é muito mais densa, muito mais ocupada, a terra é muito mais aproveitada, e ainda que existam restrições, etc., os air rights, né, os direitos pelo ar, como dizem aqui, como a lei diz aqui, as limitações são muito menores. Acho que, como eu coloquei, me parece que o mercado imobiliário ele tem um foco na sua construção, e o foco não é atender, obviamente, interesse social. Se ele puder utilizar a terra para construir coisas que deem mais valor agregado, ele vai fazer isso e faz. Acho que Nova York tem muito menos restrições para a construção do que a grande maioria dos lugares no mundo. Se comparar com o Brasil, então, deixa no chinelo. Em termos de acessibilidade à moradia, né, o fato de, assim, Nova York é uma cidade muito cara, mas também tem um PIB per capita muito alto, né? O que vocês estavam falando da produtividade dos moradores da cidade per capita, né? Então, sim, né, Nova York é uma cidade cara, mas ela ainda é menos cara do que a maioria das capitais brasileiras nesse sentido, dada assim, o nível de renda per capita muito mais baixo que a gente tem aqui no Brasil. Mas outra informação, e que eu acho que é uma coisa que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, é que saiu uma pesquisa no ano passado de que 40% dos edifícios em Manhattan hoje não poderiam ser construídos de acordo com a legislação atual, né? E aí as restrições normalmente são assim, bom, eles são ou muito altos ou tem muitos apartamentos, né? Ou tem apartamentos demais para um determinado terreno, considerando a legislação atual. Né? Então, realmente, assim, o Nova York, no meu entendimento, ela teve essa transformação e uso muito intenso do solo, né, durante assim, grande parte da sua vida, mas que com o enriquecimento da cidade e com assim, esse enraizamento dessa população, né, que, digamos, não gosta de ver o seu bairro se transformado, né, assim, ali no Village, né, tem muitos proprietários da elite nova-iorquina que jamais permitiriam que aquela região se adensasse mais do que é hoje. E não coincidentemente é uma das regiões mais caras da cidade. Então, assim, eu ainda vejo o processo de oferta e demanda assim influenciando fortemente nos preços. Mas aí tem outra questão que se sobrepõe, né? Que no caso de Nova York é interessante. Que eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o próprio Glazer, num evento que eu fui na NYU alguns anos atrás. Que é o seguinte, né? Bom, mas imagine se Nova York fosse mais adensado, né? E se aumentasse esse caldeirão, né, econômico que a cidade tem. As coisas não são estáticas, né? E eventualmente isso poderia gerar ainda mais demanda para morar na cidade, né? Então, assim, o quanto esse motor de crescimento que a cidade tem permitiria, em um determinado momento, baixar significativamente, né, a acessibilidade à moradia na cidade. Teria que ser realmente uma sobre-oferta muito, muito grande, né, em relação ao que tem hoje. Quando a gente fala sobre o mercado imobiliário aqui em Nova York e em qualquer lugar no final das contas, né, eu concordo na questão da oferta e demanda, ela obviamente existe. Eu talvez discorde do fato de que a oferta está sendo restrita por regulação aqui em Nova York. Obviamente existe uma regulação aqui, existe o direito pelo ar, como eu coloquei ali atrás, mas existe uma forma de construir. Quando a gente olha, por exemplo, para o grande desenvolvimento imobiliário da história de Nova York ou para a história dos Estados Unidos como um todo, que é o Hudson Yards, que acabou de inaugurar na altura, no lado oeste de Manhattan, você vê que foram investidos 25 bilhões de dólares, bilhões de dólares, são mais de 100 bilhões de reais, maior investimento imobiliário da história dos Estados Unidos, onde foram construídos mais de 4 mil apartamentos, a grande maioria de altíssimo luxo, e uma parcela pequena, 10% do total,
destinado à habitação social, o que eles chamam do inclusionary zoning, o que aí no Brasil se chamaria, enfim, tem diferentes nomes, mas em São Paulo se chama cota de solidariedade, que engatinha aí no Brasil, mas aqui em Nova York já é feito há muitos anos, com efeitos particulares para o bem e para o mal, mas que aqui é implementado há algum tempo já. Então, o mercado imobiliário não está focado na habitação social. Nova York é uma cidade riquíssima, mas também ela é muito desigual. É inacreditável pensar que Nova York, por exemplo, tem os arranha-céus ali na rua 49, e ao mesmo tempo tem pessoas dormindo na rua, tem o Bronx, por exemplo, e o Queens, áreas super pobres, onde as pessoas realmente mal conseguem viver. Então, a cidade é muito rica, mas ela também é muito desigual. Ela é mais desigual, por exemplo, do que a grande maioria das cidades europeias, ou ela é mais desigual que o Brasil como um todo, incrivelmente. É óbvio que o nível de riqueza aqui é maior do que no Brasil, mas a desigualdade, curiosamente, é até maior do que no Brasil, quando a gente mede pelo índice de Gini. Isso é um dado realmente chocante, né? Isso, assim, é até uma questão, talvez, conceitual em relação a grandes cidades, né? Como grandes cidades conseguem ou se conseguiriam manter um nível de igualdade em escala, né? Por exemplo, uma pequena cidade muitas vezes tem uma população homogênea, as pessoas trabalham com assim, uma gama mais, digamos, parecida de serviços ou negócios, que numa grande cidade isso cada vez mais começa a se diferenciar meio que por natureza, né? Aí até coloco a pergunta, aí você tem algum dado se, digamos, grandes cidades são mais desiguais que pequenas cidades? Acho que isso seria um ponto interessante a se estudar. Esse é, de fato, um ponto super interessante. Agora, acho que o que a gente precisa entender aqui é que eu, pessoalmente, não acredito que as cidades individualmente possam resolver grandes problemas sistemáticos da sociedade. Então, hoje o sistema econômico, ele, de certa forma, premia ou incentiva que exista competição e desigualdade, etc. E como a gente estava colocando até agora, num processo de oferta e demanda, quanto melhores forem as cidades, mais gente vai querer morar nelas. Seja Nova York, seja São Paulo, seja a minha cidade natal, Londrina. Então, é inevitável que se a cidade melhorarem, mais pessoas vão querer morar nela. E dado isso, tem muito pouco que a cidade individualmente possa fazer para resolver esse problema. Eu diria que quase nada. Dito isso, eu acho que tem diversas políticas públicas que podem ser implementadas para atenuar esse problema. Com certeza, investir em habitação social é um deles, transporte público coletivo é a outra maneira de você diminuir as desigualdades, e uma série de outras políticas que podem ser implementadas para você mitigar essas desigualdades e fazerem com que as cidades sejam mais ricas como um todo, né? Se eu posso colocar nesses termos. E notar também que a cidade, apesar de todas essas dificuldades, ela ainda acaba atraindo as pessoas. E Nova York ainda atrai pessoas do mundo inteiro e dos Estados Unidos inteiro, e talvez em momentos particulares da vida, devido à oportunidade de trabalhar, muitas vezes com o serviço mais especializado ou menos especializado, ganhando mais. Embora a cidade seja cara, muitas pessoas ainda acham que vale a pena e se mudam para cá. Acho que a questão de transporte público agravou muito a situação de Nova York. A falta de investimento nas últimas décadas faz com que a infraestrutura que começou lá nos anos 20 se pareça ainda muito com o que tinha nos anos 20. Isso causa muitos problemas para pessoas que moram nos outros grandes bairros que não sejam tão Manhattan, para acessar a ilha, onde tem a maior geração de riqueza, né? E isso acaba encarecendo a terra como um todo, essa dificuldade de acesso. Acho que tem um exemplo muito bom para a gente tratar aqui, que é aquele pedaço do Chelsea, o Soho e um pouco mais para cima, onde está hoje o Hudson Yards. Aquela área, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não era nada. Ou era uma área muito industrial, muito ligada ao porto de Nova York de antigamente, etc.
Hoje em dia, é uma das áreas mais ricas da cidade. Onde está, por exemplo, o Highline, que, como a gente comentou, é um parque elevado, construído nos antigos trilhos de um trem que ligava o sul ao norte da cidade. É um dos 3 pontos turísticos mais visitados de Nova York. Se você veio para cá nos últimos anos, você seguramente passou por lá. Ao final do Highline está o Hudson Yards, como eu falei, esse grande investimento imobiliário. Esses 2 projetos, eles, de certa forma, demonstram um pouco do que aconteceu na cidade nos últimos anos. A cidade ela se reconstruiu e são iniciativas... O Highline é fantástico, é um sucesso e os exemplos que tentam copiá-lo como minhocão espalhados pelo mundo são um exemplo disso. Ao mesmo tempo, o que causou nas pessoas e na sociedade que vivia ali foi dramático. As pessoas foram expulsas, foram viver em outros lugares porque os preços da habitação e do preço de vida, o custo de vida naquela região ficou muito mais alto do que elas teriam condições. Então, quando a gente olha para esses espaços, é paradoxal analisar, né? Porque você pode olhar para um ponto de vista e dizer projetos fantásticos que atraem turista, atraem desenvolvimento econômico, muitos empregos foram gerados ao longo de todos esses anos por causa desses projetos também, enfim, uma série de benefícios. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para as pessoas que habitavam aquela região, elas, de certa forma, ficaram em segundo plano. Uma das coisas que eu discuto aqui com os professores na faculdade, né, por exemplo, tem um deles, esses dias, estava trazendo a seguinte perspectiva, né? Quando você vai implementar um projeto de desenvolvimento, você pode olhar para as pessoas do lugar ou você pode olhar para o espaço. Quando a gente desenha o Highline, você pode pensar no que aqueles trilhos podem ser que não um espaço abandonado. E aí você desenha um parque em cima, etc, etc. Aquilo lá vai trazer, inevitavelmente, muito desenvolvimento, porque é um jeito diferente de você olhar a cidade, é um espaço verde, um espaço público, etc. Ao mesmo tempo, a gente deixa de olhar para o espaço, ao mesmo tempo você pode deixar de olhar para o espaço e olhar para as pessoas que moravam ali. O que as pessoas daquela região precisavam. Então, é um pouco paradoxal olhar para esses grandes desenvolvimentos de Nova York e é muito interessante analisar as políticas públicas e os efeitos posteriores, né? Acho que tem questões que diferentes cidades estão passando em diferentes momentos, né? Então, muitas cidades brasileiras hoje estão em crise. A dificuldade é justamente atrair gente, gerar crescimento econômico, né? Gerar transformações positivas na cidade, ao invés de deixar imóveis vazios e serem depreciados, né? Outras cidades enfrentam, digamos, problemas do seu sucesso. Eu acho que a gente já falou aqui no programa, em outros casos, das cidades de cidades europeias que se viraram grandes destinos turísticos, né, que tem aquela casca histórica preservada, que é, querendo ou não, uma oferta estática, e que hoje não... né, elas são vítimas do seu próprio sucesso como destinos turísticos. E, sem dúvida, né, me parece que a região ao redor do Highline sofre desse mesmo problema. Uma coisa que os próprios arquitetos, né, Elizabeth Ziller, que fez o desenho do Highline, ela fala que se ela se ela projetasse de novo o Highline, ela pensaria de uma forma diferente para incorporar as pessoas que viviam ali e, de certa forma, mitigar essa gentrificação. Em resumo, acho que, como eu disse, é muito difícil você criar política pública tentando solucionar um problema sistêmico. Se você fizer uma política pública e dá certo, inevitavelmente as pessoas vão querer vir para aquela região, para aquela cidade, etc. O Michael Bloomberg, o ex-prefeito aqui de Nova York, ele tem uma frase icônica que, ao mesmo tempo, é genial e muito dura, que é o seguinte: se você quer que os preços dos imóveis reduzam na sua cidade, é só você tirar a polícia dali. É só você diminuir a segurança. Na hora, os preços vão reduzir. Como você colocou, Anthony,
Nova York, de certa forma, tem os seus problemas mais pelo sucesso do que pelo fracasso. E acho que esse, de fato, é uma situação muito mais, de certa forma, confortável do que, por exemplo, você está nos anos 70 aqui na cidade, onde você tem as pessoas querendo sair daqui. Sem dúvida, é um outro jeito de olhar e muito melhor agora. João, a última vez que a gente se encontrou, você falou do Tenement Museum, né? Para quem não sabe, Tenement é uma espécie de cortiço vertical que se construiu em Nova York antigamente. E a gente tem um artigo publicado no Caos Planejado, da economista Emily Hamilton, que, de certa forma, tenta gerar um olhar diferente para os tenants, dizendo, bom, como essas moradias eram importantes para muitos dos migrantes de baixíssima renda que chegavam na cidade sem um lugar para morar, apesar de serem unidades pequenas, com banheiros compartilhados, não estavam morando na rua, né, o que é muitas vezes o caso de gente em Nova York hoje. E até onde eu saiba, assim, isso já foi proibido em Nova York, né? E hoje, se eu não me engano, não se pode construir apartamentos menores de 400 square meters, né, pés quadrados. Aí fica aí mais ou menos em torno de 40 metros quadrados. Pode falar um pouco sobre, bom, tendo visitado o museu, né, qual que é a percepção né, de microapartamentos hoje em Nova York, como uma solução para, não uma solução, mas para atenuar, né, esse déficit habitacional? Primeiro falando um pouquinho do museu aqui, que eu tenho um carinho especial, é disparado meu museu favorito aqui da cidade. Para quem não conhece, recomendo muito. É um museu que fica no Lower East Side, uma região lá para baixo de Nova York, que é muito famosa pelos imigrantes, né? Os judeus, os poloneses, gente que veio da Europa, muitos fugindo da Segunda Guerra Mundial, e se estabeleceram na cidade para trabalhar na indústria do tecido, né? Nas manufatureiras de roupa. A garment industry, até hoje aqui em Nova York, é uma das principais. E esse museu, ele é um museu que, na verdade, ele está estabelecido, ele fica dentro de um prédio histórico do século XIX, e que era, como você colocou, um tenement, né, um cortiço onde os imigrantes moravam. E ele conta a história da imigração em Nova York e, de certa forma, a história da cidade através das pessoas que moraram lá. Então, não é um museu onde você vai ver exposições de quadro ou outras coisas artísticas nesse sentido, mas sim as histórias das pessoas, e isso faz ele ser fantástico. Sobre a questão dos tenements e a moradia, acho que a gente volta ao caso do que a gente vive hoje, assim, né? Por causa da situação social que as pessoas moravam lá, viviam nessa época, muitas vezes até, diria, insalubres, assim, né? As crises de saúde que Nova York passou também estiveram calcadas e baseadas num déficit de moradia. Agora, quando a gente olha para os tenements e os cortiços, etc., de fato, eles causavam e geraram diversos distúrbios na cidade, por exemplo, muito mais doenças foram propagadas porque as pessoas viviam nesses espaços muitas vezes sem iluminação, sem ventilação, etc. E isso provocou mudanças nas legislações. Agora, muitas cidades hoje vão para o lado completamente oposto, né? Muitas cidades no Brasil, por exemplo, têm regras extremamente travadas quando a gente fala sobre mercado imobiliário, justamente porque elas olhavam para trás num cenário completamente diferente. Então, por exemplo, hoje no Brasil você precisa ter recuos laterais, frontais, você precisa ter espaços diferentes, etc. E quando você fala que muitos dos prédios que foram construídos naquela época não poderiam ser construídos hoje, a gente estabelece uma mesma regra para tudo. Com um olhar de 100 anos atrás, muitas vezes, né? Então, eu não imagino, por exemplo, que as mesmas doenças que levaram os formuladores de política pública a estabelecerem as políticas e as ideias que eles tiveram lá atrás, não necessariamente elas teriam o mesmo efeito hoje em dia. Então, acho que tem um pouco dessa questão, né? Da gente olhar para política pública hoje de um jeito diferente de olhar 100 anos atrás e não ter uma visão uniforme, né? As cidades são diferentes, os lugares são diferentes, o jeito de morar e de construir é totalmente diferente.
E Eduardo, tu tem visto alguma mudança assim no mercado imobiliário nesse sentido, a diminuição do número do tamanho das unidades para aproveitar melhor, né, a terra escassa que tem na cidade? Olha, o que eu tenho visto aqui e lido mais, na realidade é o contrário, é a preferência de fato dos incorporadores de focar no mercado de luxo na última década, basicamente, desde os meados dos anos 2000. E isso se deve, eu acredito, a um misto de o que eles conseguem construir em cada terreno, se é viável a questão de microunidades, e no caso não está sendo. Eu diria que Nova York já tem apartamentos bastante pequenos, assim, um apartamento que tenha 30 metros quadrados em Nova York, 30, 40, 50 metros quadrados aqui em Nova York é um latifúndio praticamente, né? Quando a gente fala dos apartamentos de 100, 150 metros quadrados, e isso para Manhattan especialmente, muitos no Brasil, por exemplo, em São Paulo, não é raro você ver um prédio novo com um apartamento de 150 metros quadrados. Aqui não existe isso. E esse é um processo que em São Paulo já começa a mudar, mas que aqui já acontece há 30 anos, né? Então, a cidade hoje em dia já tem uma característica de apartamentos menores, mas isso já tem 20, 30 anos. E é difícil você reduzir mais ainda, assim, né? Porque cada metro quadrado conta muito aqui para a cidade. E é curioso, porque a cidade inteira e as pessoas, elas se desenvolvem em relação a isso, né? Então, por exemplo, é curioso, mas as camas que mais vendem aqui em Nova York são as camas que são mais altas, porque você consegue colocar gavetas embaixo dela e guardar suas coisas. Como você não consegue ter muito espaço na sua casa, você não tem espaço para armário também. Então, cama vira um espaço para você guardar coisas embaixo. É um processo que as grandes cidades no Brasil vão enfrentar invariavelmente. São Paulo, por exemplo, já vê uma redução no tamanho dos imóveis, justamente porque tem mais gente morando e jeitos diferentes de construir. E tá ótimo. Eu acho que não vejo um problema. É óbvio que seria incrível que cada pessoa tivesse 150 metros quadrados para morar e para criar suas famílias. Mas a verdade é que num espaço tão competitivo, com tanta competição como é Nova York, como são as grandes cidades, isso é impraticável, é inviável. E as unidades em que as pessoas acabam encontrando para alugar e morar aqui, na grande maioria são as unidades antigas, de outras eras de fato, e acabam sendo divididas, as pessoas até transformam às vezes uma sala num quarto. É isso que os estudantes, jovens profissionais que vêm para cá acabam aceitando. E as unidades novas que são construídas em Manhattan especificamente, apesar de não ter um tamanho muitas vezes grande, elas custam muito, muito caro, são focadas de fato para o mercado de luxo, e boa parte das novas unidades são para esse público. Então, uma unidade pequena vai custar milhões de dólares, e os grandes projetos imobiliários que surgiram na última década, inclusive 10 dos prédios mais altos que existem hoje em Nova York, 7 deles foram construídos desde 2007 e são maioria residencial de altíssimo luxo. Todos eles têm um propósito de, muitas vezes a pessoa não mora lá, é um propósito de objeto de luxo, que a pessoa passa um tempo, tem uma vista sensacional, mas não ocupa de fato. Eu ia trazer exatamente esse ponto agora, Eduardo, justamente porque Nova York é uma cidade global, né? Então, quando você fala das pessoas que querem morar aqui ou querem passar uma temporada aqui, por exemplo, a gente não está falando só sobre os habitantes de Manhattan e de Nova York, a gente está falando do mundo inteiro. Então, o Hudson Yards, por exemplo, ele teve muitos investidores chineses comprando imóveis lá, por uma série de fatores, mas também porque a cidade, o governo federal oferece green cards, né, o visto americano, para quem investe acima de um determinado valor em imóveis ou em algum projeto ligado a desenvolvimento. E muitos chineses, atrás desse tipo de visto, compram imóveis aqui em Nova York, e isso faz com que a competição aumente, a demanda aumenta e, consequentemente, os preços também aumentam. É mais um dos grandes problemas que as cidades precisam enfrentar quando elas têm sucesso. Mas, de novo, é melhor a gente estar nessa situação do que a gente estar no oposto das cidades fracassando.
Não, perfeito. Então, acho que como último tema, antes da gente fechar, né, eu acho que queria tratar da questão justamente dessa cidade vertical e do uso de espaços públicos, né? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma verticalização muito ruim, né? Como vocês falaram, uma verticalização que afasta os edifícios né, das divisas, da calçada, para poder ganhar altura. E se perde muito a vida na rua, né? E eu acho que Nova York é um dos poucos exemplos, né, ou talvez um dos grandes exemplos do mundo, onde a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem prédios muito altos e calçadas muito vivas. Então, acho que falem um pouco sobre essa experiência, né, de viver o espaço público de Nova York e como essa altura ajuda ou prejudica essa experiência. Acho que o primeiro ponto que eu vou colocar aqui na mesa é o uso misto, né, dos bairros e até mesmo dos edifícios. De dia você vê um movimento intenso de pessoas que trabalham, né, nos bairros ou também o mesmo turismo, e à noite os mesmos bairros borbulham de gente em restaurantes, voltando para casa, passando tempo no parque. Então a cidade realmente é usada 24 horas. Isso acho que é diferente de algumas regiões do Brasil e outros países em que tem um uso mais segregado, você percebe ativamente, né, no dia a dia. Sem dúvida, esse ponto é a base de tudo, né? E é muito do que a Jane Jacobs escreveu e via no livro dela. Quando você tem pessoas morando, passeando, fazendo compras, etc., no mesmo espaço, você pode usar aquilo lá, você acaba vivendo esse espaço a vida inteira, né? O tempo todo. Tem vários outros aspectos interessantes e nessa questão do espaço público é muito interessante a gente olhar para como a cidade se desenvolveu e comparar isso com o Brasil, né? Aqui em Nova York, por exemplo, você não tem os condomínios como você tem no Brasil. No fundo, o que os condomínios criaram, sejam verticais ou horizontais no Brasil, o que eles criaram foram pequenas cidades dentro de um espaço privado. Como você não tem esse espaço aqui em Nova York, o que importa é você então fazer lugares para as pessoas morarem, e aí elas vão ter a cidade justamente para viver o lazer, para viver essas experiências que no Brasil as pessoas têm nos próprios condomínios. O jeito de morar, para mim o grande barato das cidades, a questão mais interessante é o que muitos economistas chamam do efeito da aglomeração. Como você tem muita gente, você não precisa, você pode ter, por exemplo, ao invés de você ter uma área de lazer dentro de um condomínio fechado pequena, você tem um Central Park para milhares de prédios. Você tem o Parque Ibirapuera para milhares de prédios. A gente, no Brasil, tenta refletir dentro dos condomínios fechados as cidades como um todo, né, onde você tenha a churrasqueira gourmet, a piscina, a academia, etc., tudo no mesmo condomínio para você não precisar sair de casa. Aqui é o contrário. E esse é um dos grandes pontos positivos do mercado imobiliário de Nova York, por exemplo, que a gente estava, de certa forma, criticando agora há pouco. Ele incentiva que as pessoas vivam a cidade ao invés de ficarem presas nos seus prédios. E isso faz muita diferença e passa muito pela legislação, como a gente estava falando agora há pouco. De certa forma, e eu diria que com muita responsabilidade, a maioria das cidades hoje no Brasil incentiva esse tipo de vida restrito aos prédios, onde você faz tudo dentro de casa e não precisa viver a cidade. Isso passa também, obviamente, pela segurança que as cidades proporcionam, né? Como as pessoas têm medo de sair na rua, você entra num ciclo vicioso, onde cada vez mais as pessoas que podem se encastelam dentro dos seus condomínios fechados. Aqui na cidade de Nova York é o oposto disso. As pessoas vão para a rua porque a cidade é segura e porque ela oferece esses espaços públicos. A coisa, sem dúvida, mais legal aqui de Nova York é você poder aproveitar a cidade e curtir o parque que está perto da sua cidade, está perto da sua casa, etc. E encontrar os seus vizinhos, encontrar gente de fora, mas sempre num espaço público. Isso é demais. Inclusive, outra coisa muito importante é que o transporte público funciona até tarde, até de madrugada. Perfeito. Falando do metrô e alguns ônibus. Isso torna muito fácil você se deslocar
da parte mais Sem dúvida. norte de Manhattan para a parte mais sul, para aproveitar de fato o que a cidade tem de melhor. Ainda, acho que os focos da vida noturna ainda são essas regiões mais antigas e mais baratas da cidade, que é o Lower East Side, o Hell's Kitchen, vários lugares em que você tem uma vida noturna muito, muito ativa. E todo mundo sai do Brooklyn, sai aqui de Uptown para ir para esses lugares à noite e viver a cidade, andar na rua, entrar num bar, entrar num outro bar, porque elas se sentem seguras e querem ver gente. Eu concordo 100%. A ideia, se eu pudesse resumir coisas muito singulares aqui que tem em Nova York, que a gente não vê, que eu pessoalmente não vejo no Brasil, essa ideia de usos mistos, usos múltiplos, né, em cada um dos imóveis, em cada um dos prédios, o transporte 24 horas e acessível e que vá para todo lugar, e um desenho urbano voltado para fora das residências, não para dentro, como é o caso do Brasil. Não, perfeito. Acho que quem já teve a oportunidade de ir para Nova York deve concordar com as observações de vocês. E agora a gente está esgotando o nosso tempo. Queria deixar aí vocês fazerem algumas considerações finais, se quiserem, mas já agradeço a participação de vocês desde já. Bacana. O que eu penso sobre a cidade muito é que ela não é uma cidade-museu. Diferente de muitas cidades europeias, até mesmo aqui dos Estados Unidos, como Filadélfia, Boston, que tem um respeito enorme pela história da sua fundação e mantém muito dos temas que foram trazidos pelos fundadores. Nova York se reinventou dezenas de vezes e sem muito apreço pelo passado, muitas vezes. Mas isso foi o que possibilitou que ela seja esse expoente mundial, que ela traga ainda milhares e milhares de pessoas que vêm aqui viver uma nova vida e fazem a cidade girar e ser resiliente. E isso tem seus fatores de tensão. Então, muitas vezes, como o João falou, a questão de obras como o High Line vão causar impactos para quem estava morando lá, mas isso foi a mesma coisa que aconteceu quando você teve o Central Park nascendo. Então, uma constante tensão entre os moradores atuais e os moradores futuros, com alguns momentos em que são exacerbadas as diferenças, mas ao longo da história a cidade só melhorou, desde a sua fundação. E isso acho que é um exemplo para todas as cidades do mundo. Toda essa geração de conhecimento, de riqueza, de melhoramento da vida de todos que passam por aqui. Se eu puder concluir aqui, eu acho que a questão que faz Nova York ser única é você ter tanta gente junto, se encontrando e criando coisas, né? E a cidade proporciona esse encontro. E esse deveria ser o objetivo final das cidades brasileiras, de qualquer cidade. Fazer com que as pessoas pudessem cada vez mais se encontrar, conviver em harmonia com seus vizinhos, etc. No final das contas, a gente vê isso em Nova York e poderia ser replicado em muitos lugares no Brasil. Então, eu agradeço muito pelo espaço, estou à disposição para quem vier conhecer Nova York, visitar, etc. Adoro a cidade e gostaria de bater muito um papo aí e continuar essa conversa. Muito obrigado, Anthony e Eduardo, pelo espaço e companhia aqui. Não, obrigado. E teve vários outros assuntos que gostaríamos de ter coberto e espero que a gente possa fazer outra edição aí dessa Conexão Manhattan, que a gente possa cobrir mais temas. Mas obrigado, galera. Totalmente. Bacana. Obrigado. Valeu, Antônio. Esse foi nosso 18º episódio, onde conversamos com Eduardo Veronese e João Melhado. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição deste podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.